Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Evangelista Ramon Ribeiro, seu professor de EBD online. Sejam bem-vindos à minha página EBD Escola dos Servos de Deus, aqui pelo Facebook e também pelo meu canal no YouTube, Evangelista Ramon Ribeiro. Essa é a revista CPAD do terceiro trimestre de 2022. Estamos na lição de número 10, de 4 de setembro de 2022. A revista CPAD, ela está tratando aí sobre os diversos ataques que a igreja vem sofrendo e ela está trazendo aí diversos temas concernentes a esses ataques que a igreja e o povo de Deus vem sofrendo por parte do inimigo. Então, a palavra-chave que aborda todos os temas das temáticas abordadas nessa revista é a palavra sutileza, tá certo? E o tema da nossa lição de hoje é esse aí que aparece na sua timeline. A sutileza contra a prática da mordomia cristã. A sutileza contra a prática da mordomia cristã. Sejam todos bem-vindos. Eu peço encarecidamente que você compartilhe as nossas lições no seu perfil pelo Facebook e também nos seus grupos de WhatsApp. Indique a nossa lição para um irmão, para uma irmã, para um amigo, para um familiar seu, para que ele venha fazer parte desse grupo seletos de amantes e estudantes da palavra do Senhor. Eu não sei tudo. Nós juntos aprendemos, somos eternos aprendizes e estamos aqui para crescer na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Prepara o seu coração, prepara o seu caderno de anotação, porque é de suma importância esse tema que estaremos tratando agora, tá certo? Esse é um dos ataques das áreas da igreja que ela vem sofrendo ultimamente, tá certo? A sutileza contra a prática da mordomia cristã. É uma área em que a igreja ela vem sendo muito atacada. E nós precisamos conhecer as nossas fraquezas, aonde o inimigo ele vem nos atacar, para que possamos fazer dessa fraqueza fortalezas de resistência para vencermos os ataques do inimigo. Como povo de Deus, precisamos conhecer o nosso inimigo e precisamos nos defender de forma sábia, de forma prudente, e que possamos usar as armaduras e as armas certas nesta luta, que não é uma luta natural, é uma luta sobrenatural, é uma luta espiritual, tá certo? Então eu convido você a orar comigo nesse momento. Pai, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus, estamos reunidos aqui para receber de ti a graça e o conhecimento da tua palavra. Ilumina os nossos olhos espirituais. Nos dê compreensão e entendimento da tua palavra. Ilumina os olhos do nosso entendimento. Nos dá compreensão, nos dá entendimento, nos dá sabedoria. Senhor, prepare o nosso coração para receber a semente da eternidade e que ela possa germinar, crescer e gerar frutos para a honra e a glória do teu santo nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, meu Senhor. Nos ensina, nos consola, nos edifica, nos conforta, nos repreende, nos redarguir, nos exorta. Faça conforme o teu querer e conforme a tua vontade, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Maravilha, maravilha! Então, meus queridos irmãos e irmãs, vamos lá. Vamos dar início à nossa aula. A sutileza contra a prática da mordomia cristã. Texto áureo, baseado em Gênesis capítulo 14, versículo 20, que diz assim: E Abrão
deu-lhe o dízimo de tudo. Verdade prática: contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever, é um privilégio, é a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas. O texto áureo da nossa lição, baseado em Gênesis capítulo 14, versículo 20, vem nos informar que Abrão, que posteriormente se tornou Abraão, 400 anos antes da existência da lei mosaica, ele deu o dízimo de tudo. Ele deu o dízimo de tudo, certo? A verdade prática nos informa que a nossa contribuição financeira hoje para a obra de Deus é mais que um dever. É um dever meu, é um dever seu. Devolver o dízimo e ofertar na obra de Deus. Não só financeiramente, mas também fisicamente, dedicando o nosso tempo, o nosso zelo, o nosso amor, o nosso cuidado à obra de Deus. Tá certo? O nosso tempo é precioso. E quando nos dedicamos, quando dedicamos o nosso tempo na obra de Deus, estamos também dedicando e contribuindo para que a obra de Deus ela cresça, ela avance na terra. Tá certo? Então é um privilégio. Privilégio esse que muitos não reconhecem. É um privilégio poder contribuir na obra de Deus. Além de um dever, é um privilégio. E isso é uma expressão de gratidão. Quando eu contribuo, devolvendo o dízimo e ofertando e dedicando o meu tempo na obra de Deus, eu estou agradecendo, eu estou reconhecendo o que o Pai faz e fez por nossas vidas, pela minha vida, e eu agradeço dessa forma, contribuindo, tanto financeiramente como fisicamente, na obra de Deus. É uma gratidão por todas as suas bênçãos derramadas sobre a minha vida, dispensadas para mim, certo? Então, quando você contribui financeiramente, além de ser um dever e um privilégio, certo? É um dever, é um privilégio, você está se expressando em gratidão ao Pai por todas as bênçãos dispensadas a nós. Tá certo? Então, seja grato a Deus e contribua de uma forma abundante na obra de Deus. Não contribua por pesar, por necessidade. Contribua com alegria e com aquilo que Deus propôs no seu coração. Seja fiel no pouco e sobre o muito Deus vai te colocar. Seja fiel, seja grato a Deus, contribua de alguma forma na obra de Deus e vamos aí estar sendo ricamente abençoado pelos céus, pelo próprio Deus, e vamos estar colhendo frutos com a nossa gratidão e com a nossa obediência. Tá certo? Vamos para a leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe, baseada em Gênesis 14, verso 17 ao 20.
Verso 17. E o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomé e aos reis que estava com ele, no vale de Savé, que é o vale do rei. Versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Versículo 19. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Versículo 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Leitura bíblica em classe. Vem abordar sobre um fato que ocorreu na vida de Abrão, que ainda não era Abraão, aonde ele saiu ao encontro de um rei, e esses reis estavam travando uma batalha em um vale. E o vale era o vale de Savé, que é o vale do rei, aonde os reis guerreavam, certo? A Bíblia vai dizer que Melquisedeque, que era um rei de uma cidade chamada Salém, que quer dizer rei da paz, ele trouxe pão e vinho. Ele trouxe pão e vinho ao encontro de Abrão. Esse Melquisedeque, além de ser rei de Salém, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, o possuidor do céu e da terra. Olha que bênção. Abrão, ele era possuidor dos céus e da terra. Ou seja, ele era abençoado com as bênçãos dos céus e com as bênçãos da terra. Bendito seja o Deus que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Ou seja, ele agradeceu a Deus e reconheceu em Melquisedeque alguém levantado por Deus como autoridade sacerdotal, como sacerdote do Deus Altíssimo, como rei. E Melquisedeque louvou e bendisse o Deus de Abraão. Ele glorificou o Deus de Abrão, porque Abrão estava vindo de uma guerra em que Deus havia entregado os seus inimigos e ele tinha vencido. E por isso ele agradeceu a Deus, lhe entregando o dízimo de tudo que havia conquistado naquele vale. Ele deu o dízimo. Vamos tratar sobre isso. Que importância tem isso para um cristão? Que importância tem isso para a igreja? A questão de dízimos e ofertas, que é a mordomia do povo de Deus. Introdução. Nesta lição, abordaremos a doutrina bíblica da mordomia cristã. Há muitos equívocos, incompreensões, distorções em torno dessa doutrina. Isso tem feito com que essa tenha sido maliciosamente rejeitada
e combatida por parte de muitos. Em primeiro lugar, deve ser observado que mordomia aqui tem o sentido de administrar bem o que Deus nos deu, e não os privilégios vividos indevidamente por alguém. Visando corrigir alguns ensinos equivocados em torno desse assunto, que sutilmente se infiltraram no meio evangélico, faremos uma exposição daquilo que as Escrituras ensinam sobre a mordomia cristã. Por outro lado, veremos também como muitos maldosamente transformaram esse ensino numa prática de barganha. Entretanto, também mencionaremos que os que se posicionam contra a prática do dízimo usam esses estereotipos como justificativa para a sua infidelidade. Finalmente, mostraremos que a prática do dízimo e das ofertas, longe de ser um fardo, é expressão de gratidão por parte do cristão que se sente agraciado por Deus. Mapeando e comentando a introdução. A introdução vem nos informar que estaremos abordando a doutrina bíblica da mordomia cristã, certo? Ela vem informando que estará abordando a doutrina bíblica da mordomia cristã. Informa ainda que há muitos equívocos, incompreensões, distorções em torno dessa doutrina. E estaremos vendo quais são essas incompreensões, esses equívocos e essas distorções em torno dessa doutrina. Isso tem feito com que ela tenha sido maliciosamente rejeitada e combatida por parte de muitos. Certo? Esses erros, esses equívocos doutrinários que estaremos tratando nessa lição tem sido rejeitada e combatida essa doutrina por parte de muitos, por falta do conhecimento, por falta de instrução, está sendo rejeitada e combatida por parte de muitos. Aborda ainda que, em primeiro lugar, deve ser observado que mordomia, que ela está e vai tratar, mordomia aqui tratada e abordada, tem o sentido de administrar bem o que Deus nos deu, e não os privilégios vividos indevidamente por alguém. Aqui já começa algo muito interessante que requer a nossa atenção. Mordomia, aqui que a revista está tratando, não é conforto, não é descanso, não é uma vida no comodismo de auto se beneficiar com aquilo que Deus prover na sua obra, aonde muitos acaba se autopromovendo, se favorecendo, se beneficiando com aquilo que Deus tem para a sua obra, em vez de ser aplicado de forma certa, de forma correta na obra. Muitos acabam levando uma vida de prazeres, uma vida luxuosa com aquilo que é de Deus, com aquilo que é da obra de Deus, para o seu desfruto, para o seu deleite,
certo? Enquanto a obra de Deus padece, enquanto a obra de Deus carece, certo? Muitos estão aí esbanjando, muitos estão aí deitando e enrolando em cima da mordomia cristã, certo? Mordomia essa que a revista está tratando aqui, não nesse sentido especificamente, mas no sentido de ser um bom administrador daquilo que Deus colocou nas suas mãos para administrar, certo? Então a palavra mordomia aqui tem o sentido de administrar bem o que Deus nos deu, certo? Tanto aquilo que Deus nos deu, como também aquilo que Deus colocou nas nossas mãos sobre as nossas responsabilidades. E não os privilégios vividos indevidamente por alguém, certo? Como muitos por aí estão vivendo indevidamente esses privilégios, né? E isso tem que ser combatido, tem que ser reprovado. Visando corrigir alguns ensinos equivocados em torno desse assunto, que sutilmente se infiltraram no meio evangélico, faremos uma exposição daquilo que as Escrituras ensinam sobre a mordomia cristã. Então, a introdução está nos informando ainda que estará fazendo uma exposição sobre esse assunto, visando corrigir esses equívocos, né? Essas distorções, certo? Então, esta lição vai estar tratando aqui deste assunto, visando corrigir esses ensinos equivocados em torno desse assunto. É tanto perigoso que, de forma sutil, se infiltrou no meio do povo de Deus. Tá certo? A sutileza da mordomia cristã. A sutileza contra a prática da mordomia cristã. Então, na visão aqui da revista, desta lição, vamos estar aí entendendo o sentido da palavra mordomia cristã. O que isso significa na visão da revista, desta lição, o que ela nos apresenta, tá certo? Então, muita calma nessa hora. Vamos aí com paciência aprender, tá certo? Vamos aprender de forma certa, tá certo? Por outro lado, veremos também como muitos maldosamente transformaram esse ensino numa prática de barganha. O que isso significa? Essa prática de barganha que muitos transformaram esse ensinamento da mordomia cristã de forma maldosa, como forma de barganha. Estaremos vendo sobre isso. Entretanto, também mencionaremos que os que se posicionam contra a prática do dízimo usa esses estereotipos como justificativa para a sua infidelidade. Finalmente, mostraremos que a prática do dízimo e das ofertas, longe de ser um fardo, é expressão de gratidão por parte do cristão que se sente agraciado por Deus. Então, por fim aqui, na introdução, a revista vai estar mostrando que a prática do dízimo e das ofertas, ou seja, devolver o dízimo e ofertar na obra de Deus, é longe de ser um fardo pesado, certo? É uma expressão de gratidão por parte do cristão que se sente abençoado, agraciado por Deus. Palavra-chave desta lição é a palavra mordomia. O que isso significa? Significa que durante esta aula, esta frase será constantemente mencionada. A palavra mordomia, constantemente, você vai estar ouvindo aqui durante esta aula. Primeiro tópico: conhecendo o evangelho da barganha.
Primeiro ponto do primeiro tópico: dízimos e ofertas como moeda de troca. Infelizmente, o ensino bíblico da mordomia cristã tem sido desvirtuado e distorcido. O que é uma doutrina genuinamente bíblica tem se transformado numa prática de barganha. 2 Pedro capítulo 2, versículo 3. Técnicas de arrecadação de fundos são usadas para explorar os incautos e mais pobres. Vale de tudo. E o que é pior? Tudo em nome de Deus e da fé. Através das mídias, pessoas são abordadas a toda hora com mais pedidos e apelos por dinheiro. A promessa sempre é a mesma. Dê tudo o que você tem para receber em troca muito mais daquilo que você ofertou. Nesse jogo de troca, vale até mesmo colocar Deus contra a parede. Alega que se Deus não der o que alguém negociou com ele, então deixa de ser Deus. É a velha técnica da famigerada teologia da prosperidade. Segundo ponto: dízimos e ofertas como práticas legalistas. Outro efeito colateral do evangelho da barganha está no fato de que ele é legalista. Isso quer dizer que torna a prática do dízimo e das ofertas algo meritório. Essas práticas tornaram-se fatores fundamentais para a salvação, quando elas são consideradas meritórias. A salvação deixa de ser pela graça para se tornar pelas obras. Evidentemente que essa é uma distorção da verdadeira mordomia cristã. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 ao 4. Somos aceitos diante de Deus por causa do sangue de Jesus que verteu na cruz do Calvário. Em outras palavras, a salvação não é pelas obras, mas pela graça. Romanos 3, 28. Sinopse 1. A entrega dos dízimos e das ofertas não é barganha com Deus, nem prática legalista. A sinopse 1 vem resumir esse primeiro tópico. Ao entregar os dízimos e ofertas, isso não é barganha. Não é barganha com Deus. E tampouco é uma prática legalista. Vamos mapear e pontuar esse primeiro tópico. Esse primeiro tópico, a revista vem nos apresentar, o evangelho da barganha. O evangelho do toma lá da cá, certo? Toma lá da cá. Primeiro ponto: dízimos e ofertas como moeda de troca. Infelizmente, o ensino bíblico da mordomia cristã tem sido desvirtuado e distorcido. A revista nos informa que, infelizmente, o estudo bíblico ou o ensino bíblico sobre a mordomia cristã tem sido adulterado, tem sido distorcido, tá certo? O que é uma doutrina genuinamente bíblica, essa doutrina da mordomia cristã, tem se transformado numa prática de barganha. O que significa barganha? Eu dou para receber em dobro. Eu dou
para receber mais, tá certo? É o toma da lá cá, é o toma lá da cá, tá certo? É aquela doutrina que ensina que eu dou para receber algo em troca, tá certo? É isso que a revista ela está tratando, né? Ela afirma que o ensino bíblico da mordomia cristã tem sido adulterado. É uma doutrina genuinamente bíblica e tem se transformado numa prática de barganha. Como assim? Dentro de muitos templos, há várias técnicas de arrecadação de fundos. Essas técnicas são usadas para explorar os incautos e mais pobres, ou seja, explorar a fé do povo humilde, do povo simples de Deus. Tá certo? E nisso vale tudo. E o que é pior, tudo isso eles fazem em nome de Deus e da fé. A revista está abordando aqui que há mecanismo, há técnicas, formas de arrecadação de fundos que são usadas para explorar os incautos e os mais pobres. E essa galera, esse povo aí que diz ser povo de Deus, exploradores, mercantilistas, né, ativistas, mercantilistas da fé, ativistas da fé, mercenários, né, exploradores, não tem poupado o rebanho de Deus, não tem poupado a igreja. Eles estão explorando, usando mecanismos, técnicas de arrecadação e explorando aí o povo humilde, o povo simples, né? E vale tudo. E isso é praticado, e o que é pior, né? É praticado tudo em nome de Deus e da fé. E através das mídias, das redes sociais, né? As mídias, pessoas são abordadas a toda hora, com mais pedidos e apelos por dinheiro. São homens gananciosos, que se diz pastores, são lobos cruéis, gananciosos, são cães, lideranças, que não têm poupado o rebanho de Deus, são verdadeiros exploradores da fé. E esse povo, essa galera aí, vai pagar um preço muito alto diante de Deus. Um dia, eles terão que prestar conta diante de Deus. Vão prestar conta diante de Deus o que eles estão fazendo com a fé do povo. Né? Então fique atento. Fique atento contra esses lobos cruéis que não têm poupado o rebanho. E mais, saiba aonde você está ofertando, aonde você está dizimando. Talvez você esteja ofertando e dizimando na igreja errada. Talvez você está dizimando e ofertando para pessoas que estão com a intenção e o propósito errado. Talvez você está dizimando e ofertando em igrejas que não tem nada de igrejas. Então é preciso você ter direção de Deus, ter discernimento espiritual, para você não estar contribuindo com o mal e com a maldade dessas pessoas. A obra de Deus, ela é carente. A obra de Deus, ela exige que eu e você, é um dever nosso, que nós contribuamos, tanto financeiramente, como materialmente falando, fisicamente, o nosso tempo, o nosso
cuidado, nosso zelo. A obra de Deus, ela é carente e necessita do nosso apoio, da nossa contribuição, da nossa ajuda. Então, chega de aceitar esses ensinos antibíblicos de que a obra de Deus não precisa do seu dinheiro, não precisa da sua ajuda financeira. Se é a obra de Deus verdadeiramente, precisa sim, necessita que recolha dízimo e ofertas dos fiéis, do povo de Deus. Recolher dízimos e ofertas não é explorar a fé do povo, como muitos fazem por aí, mas ensinar a verdade para o povo, que isso seja motivo de alegria, que isso seja motivo de prazer, de adorar ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas, reconhecendo e agradecendo a Deus pelo muito que Ele tem feito e dispensado as bênçãos dele sobre as nossas vidas. Mas os falsos profetas, os lobos, os falsos pastores, gananciosos, avarentos, estão aí explorando a fé do povo. E a Bíblia diz que por falta do conhecimento, o povo perece. Por falta do conhecimento, o povo padece. E é o que está acontecendo. O povo perece porque está defiando, está padecendo na mão desses lobos cruéis que arranca das ovelhas, arranca o leite, a gordura, a lã e deixa ela, infelizmente, só os ossos. Então, é preciso ter cuidado, é preciso ter prudência, certo? Ore e peça direção a Deus. Você que gosta de dizimar e ofertar, observe se esta igreja, ela atende os requisitos que Deus estabeleceu para ela ser igreja. Observe se a liderança, ela está dentro do padrão, dentro do perfil, dentro do caráter estabelecido que Deus a estabeleceu, as lideranças. Porque não seja enquadrado, não seja um mantenedor, não seja um contribuinte para o sustento desses mercenários exploradores da fé. Tá certo? Então, eles faz promessa para essas pessoas dizendo: dê tudo o que você tem para receber em troca muito mais daquilo que você ofertou. Isso é barganha, isso é toma lá da cá. Nesse jogo de troca, vale até mesmo colocar Deus contra a parede, certo? Nesse jogo de troca, muitos até exigem de Deus que Deus lhes abençoe, porque eles estão contribuindo de forma errada, de forma equivocada, para as pessoas erradas e para as pessoas equivocadas, certo? Então, eles alegam que se Deus não der o que alguém negociou com ele, então deixa de ser Deus. Olha só a petulância, a arrogância do ser humano. Quem é o ser humano de querer colocar Deus contra a parede e querer exigir alguma coisa? Quem é você, se estiver agindo assim? Quem é você para colocar Deus na parede e exigir alguma coisa? Quem é você? Para você que pensa assim, tem agido assim, Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não quer o seu dinheiro. Você vai investir
e não vai receber nada em troca. Não vai, porque Deus ele não aceita barganha. Enquanto você estiver esse coração avarento, esse coração que ama o dinheiro mais do que a Deus, eu sinto muito em te dizer, vai colher vento. Vai colher vento. E o que é vento, pregador? Nada, é ar. Vai colher nada. Certo? Então eles usam a velha tática da famigerada teologia da prosperidade. É um ensino antibíblico. Teologia da prosperidade. Para mim é antibíblico. Mas existe a teologia das bênçãos? Existe. Teologia das bênçãos. Da verdadeira prosperidade. Certo? Não essa teologia adulterada aí da prosperidade que muitos ensinam e que muitos pregam por aí, não. Em forma de barganha, ensinando o povo a negociar com Deus. Eu dou, mas eu quero receber tanto. Eu dou, mas eu quero receber em dobro. Eu dou, mas eu quero isso, quero aquilo. Para hoje, para agora, para já. Então, vale colocar Deus na parede. Vale exigir de Deus. Certo? Então, isso é antibíblico. É antiético. É anticristão. E está reprovado essa forma de agir assim com Deus e com a sua palavra. Segundo ponto, dízimos e ofertas como práticas legalistas. Outro efeito colateral do evangelho da barganha está no fato de que ele é legalista. O que isso significa? Isso quer dizer que torna a prática do dízimo e das ofertas algo meritório. Essas práticas tornam-se fatores fundamentais para a salvação. No ensino deles, né? Eles dizem que essa prática torna-se fatores fundamentais para a salvação. Ou seja, se eu dou dízimo, se eu dou oferta, eu vou ser salvo por isso. É um ensino equivocado. Está errado. A salvação não é pelo que eu faço. Não é pelo que eu vou fazer. É pelo que Jesus já fez. Certo? A salvação é pela graça. Mas como cristão, a Bíblia diz que nós fomos feitos para a prática das boas obras. Eu pratico boas obras, não é para mim ser salvo. Eu pratico boas obras porque eu sou salvo. Você pratica as boas obras para demonstrar o amor de Deus para o seu próximo, para as pessoas. Nós praticamos as boas obras porque já somos salvos. Certo? Eu dou dízimo, eu contribuo com oferta. Não é para alcançar salvação por meio do meu mérito. Certo? Porque eu fazendo isso, eu vou estar anulando o sacrifício de Cristo. Eu vou estar dizendo para Deus que o que Cristo fez na cruz do Calvário é insuficiente. Está barrado esse ensino. Está repreendido esse ensino. Isso não existe. Então, esse ensino legalista de ofertas e dízimo, práticas legalistas, é antibíblico, não existe isso na Bíblia. Certo? Quem ensina e quem prega que se você não dá o dízimo, não dá oferta, não vai ser salvo, é mentira do diabo, irmão. É mentira do diabo. Certo? Cuidado. Cuidado para você não ser enganado. Cuidado, cuidado, cuidado. A revista continua aqui. Informando que essas práticas tornaram-se fatores fundamentais para a salvação, segundo o pensamento deles.
quando elas são consideradas meritórias. A salvação deixa de ser pela graça, né, para se tornar pelas obras. Evidentemente que essa é uma distorção da verdadeira mordomia cristã. É uma distorção do ensino bíblico verdadeiro, baseado em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 ao 4. A revista explica que somos aceitos diante de Deus por causa do sangue que Jesus verteu na cruz do Calvário. Em outras palavras, a salvação não é pelas obras, mas pela graça. Certo? Então, as obras e a graça, embora são coisas semelhantes, mas não é igual. Graça é uma coisa, salvação pela graça é uma coisa. Certo? Não existe salvação pelas obras. Não existe salvação pelas obras. Mas as boas obras acompanham o crente salvo. Certo? As boas obras acompanham o crente salvo. Somos salvos para fazer as boas obras. Não somos salvos por causa das obras. Tá certo? Somos salvos para fazer as boas obras. Não somos salvos por causa das obras. Tá certo? Quem ensina que somos salvos por causa do dízimo e da oferta, tá errado. Quem prega e ensina que se não der oferta e dízimo na igreja, vai para o inferno, tá errado. Peça para te mostrar na Bíblia, irmão. Peça para te mostrar na Bíblia. Questione. Questione quem está pregando. Questione quem está ensinando assim. Questione. Peça para mostrar na Bíblia, para mostrar na palavra de Deus, na Bíblia, biblicamente. Peça para mostrar com textos e contexto. Contexto e contexto. Peça exemplos na Bíblia que alguém fez obras e alcançou a salvação. Certo? Peça na Bíblia quantas pessoas alcançou a salvação diante de Deus pelas obras. Quantos? Então, tome muito cuidado, porque essa é uma área em que a igreja vem sofrendo esses ataques na área do ensino, na área da doutrina, que é a palavra de Deus. Quando elas são consideradas meritórias, a salvação deixa de ser pela graça para se tornar pelas obras. Evidentemente que essa é uma distorção da verdadeira mordomia cristã. É uma distorção, é antibíblico isso, não existe. Somos aceitos diante de Deus por causa do sangue de Jesus, por causa do sangue que Jesus verteu na cruz do Calvário. Em outras palavras, a salvação não é pelas obras, mas pela graça. Louvado seja Deus. Romanos capítulo 3, versículo 28. Sinopse 1. Resumo desse primeiro tópico. A entrega dos dízimos e das ofertas não é barganha. Não é barganha com Deus, nem prática legalista. Tá certo? Quando você dizima e oferta, você está agradecendo a Deus e está sendo grato e está reconhecendo os favores que Deus lhe concedeu. Tá certo? Vamos para o segundo tópico. A doutrina bíblica do dízimo sob ataque. Esse segundo tópico, ele vem nos apresentar que a doutrina bíblica do dízimo está sob ataque, certo? E vamos ver esse ataque. Primeiro ponto do segundo tópico. O dízimo era uma prática da lei. O dízimo era uma prática da lei. Muitos se aproveitam daquilo que os maus obreiros ensinam e praticam sobre o dízimo para se eximirem desse dever cristão. A alegação mais comum dentre muitas outras que existem é a prática do dízimo. Era um preceito mosaico. Nesse caso, por viver na nova aliança,
o cristão estaria desobrigado de praticá-lo. Como vimos na leitura em classe, a prática do dízimo antecede a lei de Moisés. Gênesis 14, versículo 17 ao 20. Abraão deu o dízimo de tudo o que tinha, centenas de anos antes da lei. Portanto, a desculpa de que não se devolve o dízimo, porque essa é uma prática limitada à lei de Moisés, não se sustenta. Na verdade, há uma justificativa muito mais plausível para quem se exime ou se nega devolver seu dízimo: o amor ao dinheiro. 1 Timóteo capítulo 6, verso 10. Geralmente, as pessoas que cria obstáculo ou desculpa para entregar seus dízimos, quando esse é um ensinamento oficial de sua igreja. Assim, agem por conta de terem sido más discipuladas, ou porque são extremamente apegadas aos bens materiais. Em outras palavras, são pessoas presas pela avareza. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Segundo ponto, o dízimo como contribuição imposta. Há também aqueles que dizem que não devolvem seus dízimos hoje, porque considera essa uma prática imposta e não uma contribuição voluntária. De acordo com aqueles que assim pensam, não haveria nada no Novo Testamento que respaldaria a entrega do dízimo. Dessa forma, entende que um fiel deve ofertar quando quer, onde quiser e com o valor que achar mais conveniente. Essa parece ser uma tese bastante piedosa. Contudo, não resiste nem mesmo a um único princípio revelado nas Escrituras sobre o lugar da oferta no culto cristão. Quando Paulo lembrou à igreja de Corinto que era dever desta cuidar do sustento dos obreiros, ele recorreu ao princípio do dízimo levítico. Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo, e que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Ele está fazendo uma pergunta. 1 Coríntios capítulo 9, verso 13. Evidentemente, o apóstolo Paulo estava falando do sacerdócio levítico. Se esse não era um princípio válido na nova aliança, então por que ele usou? Como viveria hoje um obreiro que fosse mantido por um crente que esporadicamente devolvesse seus dízimos e ofertas? Como viveria hoje um obreiro que fosse mantido por um crente que esporadicamente devolvesse seus dízimos e oferta? Pense nisso. Sinopse 2. O ataque contra a doutrina bíblica do dízimo muitas vezes esconde o pecado da avareza. O resumo desse segundo tópico, a sinopse 2, vem resumir esse segundo tópico da seguinte maneira: o ataque contra a doutrina bíblica do dízimo muitas vezes esconde o pecado da avareza. Certo? Vamos mapear e pontuar esse segundo tópico. Esse segundo tópico está tratando do ataque que o dízimo está sofrendo. Certo? O primeiro ponto fala que o dízimo era uma prática da lei.
e por ser uma prática da lei, muitos se aproveitam daquilo que os maus obreiros ensinam e praticam sobre o dízimo, para se eximirem desse dever cristão. A alegação mais comum, dentre muitas outras que existe, certo? Existem outras alegações, mas a mais comum é que a prática do dízimo era um preceito mosaico, e por ser da lei, né, nós não estamos obrigados, no pensamento deles, certo? Nós não estamos dentro desse contexto para que possamos aí dizimar na obra de Deus, tá certo? Por ser um preceito da lei mosaica, né? Por nós estar vivendo agora na nova aliança, o cristão estaria desobrigado de praticá-lo, ou seja, não dizimar. Como vimos na leitura essa que foi a leitura bíblica em classe, a prática do dízimo, ela antecede a lei de Moisés. Segundo alguns estudiosos, né, o dízimo, ele foi praticado primeiramente por Abraão 400 anos antes da lei de Moisés. Então o dízimo não é coisa da lei, certo? O dízimo já existia muito antes mesmo da lei, certo? Então, dízimo não é que eu estou barganhando com Deus, não é um toma lá da cá, certo? Dízimo é uma gratidão, é uma expressão de um coração grato a Deus, tá certo? Quem dizima está expressando a sua gratidão a Deus. Gênesis 14, do versículo 17 a 20, Abraão deu o dízimo de tudo que tinha centenas de anos antes da lei. Portanto, a desculpa de que não se devolve o dízimo, porque essa é uma prática limitada da lei, e lei essa de Moisés, não se sustenta, certo? Não tem respaldo bíblico, isso não se sustenta. Na verdade, há uma justificativa muito mais plausível para quem se exime ou se nega a devolver o seu dízimo. Qual é essa justificativa? O amor ao dinheiro, infelizmente, né? Infelizmente, essa justificativa que muitos dizem que não vai dar, que não vai devolver, é por causa disso, por causa do apego, ao amor ao dinheiro, como está lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Geralmente as pessoas que criam obstáculo e arrumam desculpa para entregar seus dízimos, quando esse é um ensinamento oficial de sua igreja, assim elas agem por conta de terem sido más discipuladas, ou porque são extremamente apegadas aos bens materiais. Em outras palavras, são pessoas presas pela avareza, como registra Hebreus capítulo 13, versículo 5. Segundo ponto, o dízimo como contribuição imposta. É mais uma alegação aqui, né, destas pessoas que dizem que não vão devolver o dízimo porque é uma contribuição imposta. Há também aqueles que dizem que não devolve seus dízimos hoje porque considera essa uma prática imposta e não uma contribuição voluntária. De acordo com aqueles que assim pensam, não haveria nada no Novo Testamento que respaldaria a entrega do dízimo. Dessa forma, entende que um fiel deve ofertar quando quer, onde quiser e com o valor que achar mais conveniente. Essa parece ser uma tese bastante piedosa, né? Contudo, não resiste nem mesmo a um único princípio revelado nas Escrituras
sobre o lugar das ofertas no culto cristão. Quando Paulo ele lembrou a igreja de Corinto, que era dever desta cuidar do sustento dos obreiros, certo? Era dever da igreja cuidar do sustento dos obreiros. Paulo lembrou a igreja de Corinto. Ele recorreu ao princípio do dízimo levítico, certo? Existia também uma prática do dízimo dos levitas, aonde o povo sustentava os levitas no templo, certo? Prática essa aceitável no judaísmo. Vocês não sabem que os que prestam serviço sagrado se alimentam do próprio templo, e que os que se servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Com certeza, certo? Então, se vocês não sabem, Paulo alerta a igreja de Corinto. Fiquem sabendo, certo? Fique sabendo que os que estão trabalhando na obra de Deus, que estão em atividade com as coisas sagradas, eles têm o direito de se alimentar do próprio templo, certo? E aqueles que estão servindo ao altar, que são os ministros hoje em dia, né? Os ministros da palavra de Deus, homens que verdadeiramente se dedicam na obra de Deus, eles participam do que é oferecido sobre o altar. E o que é oferecido sobre o altar? Ofertas, dízimos, tá certo? Hoje, né, para a igreja financeiramente, antigamente era frutos, era animais, era cereais, vegetais, que era levado como oferta para o altar. Hoje mudou um pouco, né? Devido à sociedade dos dias de hoje, possuir mais a questão da moeda, certo? Da moeda capitalista, né? A moeda financeira. Então, as pessoas ofertam e dizimam financeiramente na obra de Deus. E não há nenhum mal nisso, desde que a igreja esteja cumprindo o seu papel de igreja e dentro dos princípios estabelecidos por Deus na sua palavra. Evidentemente, o apóstolo Paulo estava falando do sacerdócio levítico. Se esse não era um princípio válido na nova aliança, né, para a igreja, então por que ele usou? Como viveria hoje um obreiro que fosse mantido por um crente que esporadicamente devolvesse seus dízimos e ofertas? Como viveria hoje, né? Então, há uma urgência de reconhecimento, uma urgência de fidelidade por parte do povo de Deus. Vamos ser fiel, vamos ofertar, vamos dizimar na obra de Deus, tá certo? Para que a obra de Deus cresça, para que a obra de Deus avance, para que a obra de Deus desempenhe a sua missão com excelência, com eficácia. Vamos resgatar as almas, vamos levar alimento, vamos levar suprimento, vamos levar mantimento, vamos levar medicamento para aqueles que mais precisam. Vamos fazer a obra de Deus, vamos ajudar o próximo, vamos ajudar o nosso irmão, vamos pregar o evangelho, vamos viver em unidade, vamos estar fazendo a diferença, vamos verdadeiramente mostrar para esse mundo que a igreja, ela nasceu para brilhar, que ela nasceu para triunfar. Vamos fazer a diferença para que a igreja, a multiforme sabedoria de Deus, seja conhecido nos céus dos principados e potestades. Oh, glória, maravilha. Então, a sinopse 2 conclui esse segundo tópico, que o ataque contra a doutrina bíblica do dízimo, muitas vezes, esconde o pecado da avareza. Então, muitas pessoas, elas não dizimam, elas não ofertam, porque elas estão amando o dinheiro mais do que a vontade de Deus em suas vidas. Muitos não ofertam, muitos não dizimam, porque eles estão apegados aos bens materiais, certo? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males.
E muitas pessoas estão avarentas, estão gananciosas. E um dos pecados que vai impedir muitas pessoas de entrar no reino de Deus é esse pecado aí, o da avareza. Tem muitas pessoas avarentas. Tome cuidado com isso. Se você é uma dessas pessoas apegada a dinheiro, apegada a bens materiais, ore, se converta, se arrependa, peça perdão a Deus. Procure ser mais grato ao Senhor, reconheça mais a bondade do Senhor na sua vida. E você vai ver o que Deus fará na minha e na sua vida. Grandes coisas o Senhor vai realizar, tá certo? Então vamos aqui para o terceiro tópico. Terceiro tópico, vem apresentar a doutrina bíblica da mordomia cristã. Agora vamos entender o que é mordomia cristã à luz da Bíblia. Primeiro, Deus, o Criador e Provedor. O primeiro princípio básico da doutrina da mordomia bíblica está no fato de que Deus é o Criador e o provedor de tudo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmo 24, versículo 1. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra. Atos capítulo 17, versículo 24. Tudo o que existe no mundo, incluindo todas as suas riquezas, foi criado por Deus. Tudo de bom que existe provém dele. E Deus é Deus, portanto, a fonte de toda e qualquer riqueza que porventura o homem venha possuir. Esse princípio é claramente ensinado por Moisés. Lembre-se do Senhor, Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá a força para conseguir riqueza. Deuteronômio, capítulo 8, verso 18. Verso 18. Assim, o sábio Salomão sabia que a bênção do Senhor é quem enriquece. Provérbios, capítulo 10, versículo 22. Ser dizimista e ofertante nada mais é do que reconhecer o Senhor como a fonte provedora de tudo. Segundo ponto do terceiro tópico, o homem como dispenseiro e administrador das coisas de Deus. Outro princípio igualmente importante no que concerne a mordomia cristã está no fato do homem ser dispenseiro das coisas que Deus criou. Esse fato já aparece no início da criação, quando Deus criou um jardim e pôs o homem para cuidar dele. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Para se compreender a mordomia bíblica, faz-se necessário saber que somos dispenseiros e administradores daquilo que Deus nos deu. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo trata desse assunto na esfera ministerial. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Somos dispenseiros, não somos dono. Quando usamos esse princípio para todas as áreas das nossas vidas, experimentamos o cuidado e zelo de Deus. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo advertiu que os injustos não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9. Ele põe na lista como sendo injustos, imorais, idólatras, adúlteros, efeminados, homossexuais, ladrões, bêbados e avarentos. 1 Coríntios capítulo 6, verso 10. A avareza também é um pecado gravíssimo. O avarento será excluído do céu. O apóstolo advertiu a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males.
1 Timóteo capítulo 6, verso 10. Sinopse 3. A sinopse 3 traz o resumo desse terceiro tópico. Ela informa que a doutrina bíblica da mordomia cristã está fundamentada em Deus como provedor e o homem como seu dispenseiro. Mapeamento e apontamento desse terceiro tópico. Esse terceiro tópico vem apresentar a doutrina bíblica da mordomia cristã. Apresenta Deus como o Criador e provedor, nesse primeiro ponto. O primeiro princípio básico da doutrina da mordomia bíblica está no fato de que Deus é o Criador e provedor de tudo, certo? Deus é o Criador e o provedor de tudo. É aquele que provê, é aquele que sustenta, é aquele que dá respaldo, né, para tudo aquilo que necessitamos e precisamos. No Salmo 24, versículo 1 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O que Deus fez no mundo e tudo o que nele há. Deus é o Senhor do céu e da terra. Atos capítulo 17, verso 24. Tudo o que existe no mundo, incluindo todas as riquezas, foi criado por Deus. Ou seja, tudo da natureza, tudo dos minerais, certo? Foi vindo à existência pela criação de Deus. Tudo de bom que existe provém dele. É Deus, portanto, a fonte de toda e qualquer riqueza que, porventura, o homem venha a possuir, certo? Tudo que o homem venha a possuir, por mais rico e reconhecido assim financeiramente, o homem ele possa ter nessa vida, Deus é o provedor, e Deus é o criador, e Deus é a fonte de toda a riqueza, tá certo? Que o homem venha possuir. Esse princípio é claramente ensinado por Moisés. Moisés ensinou isso, né? Em Deuteronômio, capítulo 8, verso 18. Moisés ele disse para a nação de Israel: lembra-se do Senhor seu Deus, porque é ele quem lhes dá força para conseguir riqueza. Assim, o sábio Salomão sabia que a bênção do Senhor é quem enriquece. Provérbios 10, 22. Ser dizimista e ofertante nada mais é do que reconhecer o Senhor como a fonte essa que é provedora de tudo. Vamos para o segundo ponto aqui. Estamos fazendo agora o mapeamento e apontamento do segundo tópico do segundo ponto desse terceiro tópico. O homem como dispenseiro e administrador das coisas de Deus. Outro princípio igualmente importante no que concerne a mordomia cristã está no fato do homem ser dispenseiro das coisas que Deus criou. Esse fato já aparece no início da criação, quando Deus criou um jardim e pôs o homem para cuidar dele, né? Deus já estava ensinando o homem a ser um mordomo, cuidando do jardim, tá certo? Deus colocou lá para o homem ser um administrador, um zelador, um cuidador, certo? Deus entregou na responsabilidade do homem para ele ser um administrador do jardim. Para se compreender a mordomia bíblica, faz-se necessário saber que somos dispenseiros e administradores, certo? Somos dispenseiros e administradores, aquele que cuida. Dispenseiro é aquele que cuida da dispensa, administrador é aquele que administra os recursos que possui, que estão ao seu dispor, certo?
sem esbanjamento, né? Sem exceder, sem gastos desnecessários. Administrador é aquele que administra tudo aquilo que Deus nos deu, certo? Tudo aquilo que Deus nos deu e também tudo aquilo que Deus nos colocou de incumbência. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo trata desse assunto na esfera ministerial, certo? Por tratar desse assunto na esfera ministerial, devemos também tratar na esfera social, que os homens nos considerem como ministros de Cristo, certo? Como alguém, né, como alguém que está sendo representante de Deus, tá certo? Ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Somos dispenseiros, não somos donos. Mas infelizmente tem alguns aí que acham que são donos da igreja, que são donos da obra de Deus, que são donos dos recursos que Deus entregou para administrar. Eles acham que são donos, tá certo? Eles acham que são donos. Quando usamos esse princípio, né, que nós não somos donos, somos só administradores, estou só administrando aquilo que Deus me deu, né, para Ele, então nossas vidas experimentam o cuidado e zelo de Deus. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo advertiu, né, que os injustos não herdarão o reino de Deus. E dentre esses injustos, né, são os avarentos, né, aqueles que são apegados ao dinheiro, aqueles que têm amor ao dinheiro, né? A avareza também é um pecado gravíssimo. O avarento será excluído do céu. O apóstolo advertiu a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos se transpassaram com muitas dores, né? Porque correram atrás do vento, atrás da desilusão, certo? Então, a conclusão desse terceiro tópico é que a doutrina bíblica da mordomia cristã está fundamentada em Deus. E Deus é o seu provedor. E o homem é o seu dispenseiro ou administrador. Tá certo? Vamos para o desfecho final, a conclusão aqui da nossa lição. Vimos nessa lição a doutrina da mordomia no contexto bíblico, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, certo? Vimos nesta lição a doutrina da mordomia no contexto bíblico, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Vimos que a doutrina da mordomia é bíblica e, como tal, deve ser exercida por cada crente fiel a Deus. Dentro desse contexto, mostramos que a prática do dízimo e das ofertas é fundamentada em princípios bíblicos imutáveis e, como tal, deve ser observada e obedecida pelo crente que é fiel a Deus e que sente gratidão por tudo aquilo que Deus fez por ele. Entregar o dízimo e ofertar na obra de Deus são privilégios dispensados aos que são membros do corpo de Cristo. Graças a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Essa foi a nossa lição de número 10, tratando aí sobre a mordomia cristã, certo? Mordomia cristã. Tratamos desse assunto nesta lição. Esta lição serve de fonte de conhecimento e fonte de pesquisa. Todas as vezes que você quiser retornar a esta lição, estará disponível aqui no meu canal no YouTube e também aqui na página EBD/Escola dos Servos de Deus pelo Facebook. Que Deus abençoe a sua vida, que
você possa crescer mais e mais na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Tá certo? Agora vamos rever o nosso aprendizado, vamos rever o que aprendemos através desta aula, revisando o conteúdo. Primeira pergunta: qual é a alegação mais comum dos que são contra a prática do dízimo? Qual é a alegação mais comum dos que são contra a prática do dízimo? Resposta: a alegação mais comum, dentre muitas outras que existem, é que a prática do dízimo era um preceito mosaico. A alegação mais comum, dentre muitas outras que existem, é que a prática do dízimo era um preceito mosaico. Segunda pergunta: a que princípio o apóstolo Paulo recorreu para cuidar do sustento dos obreiros? A que princípio o apóstolo Paulo recorreu para cuidar do sustento dos obreiros? Resposta: ao princípio do dízimo levítico. Ao princípio do dízimo levítico. Terceira pergunta: qual é o princípio básico da doutrina da mordomia bíblica? Qual é o princípio básico da doutrina da mordomia bíblica? Resposta: o primeiro princípio básico da doutrina da mordomia bíblica está no fato de que Deus é o Criador e o provedor de tudo. Salmo 24, versículo 1. O primeiro princípio básico da doutrina da mordomia bíblica está no fato de que Deus é o Criador e o provedor de tudo. Quarta pergunta: o que é ser dizimista e ofertante? O que é ser dizimista e ofertante? Resposta: ser dizimista e ofertante nada mais é do que reconhecer o Senhor como fonte provedora de tudo. Ser dizimista e ofertante nada mais é do que reconhecer o Senhor como a fonte provedora de tudo. Quinta e última pergunta. Quinta e última pergunta: qual é o pecado gravíssimo mencionado na lição? Qual é o pecado gravíssimo mencionado na lição? Resposta: o pecado da avareza. O pecado da avareza. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima aula. Essa foi a nossa aula de número 10. Tratamos sobre a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Espero que esta aula tenha sido rica e proveitosa, edificante para a sua vida, para o seu crescimento espiritual. Tá certo? Até a próxima aula, que Deus abençoe. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus.